Nós jamais tivemos isso. Pera aí, deixa eu cortar aqui agora de novo. Vai lá, Fragoso. Moraes e Gilmar Mendes discordam de Mendonça. Nós jamais tivemos isso. O Gilmar Mendes também ele é meio pá, né? Vamos ver. Fala aí, Gilmar. Que atuaram a inviabilizar o funcionamento das instituições democráticas à luz dos elementos disponíveis nos autos, não se tem característica a ponto de levar uma destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. Se você me permite um... Pois não, ministro. O artigo 359-M, na verdade, fala em tentar, né? Então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Só essa... Ambos falam em tentar. Exato. A questão, para mim, é eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estavam ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro? Pois não. Porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa inidônea. Essas pessoas... Exato. Então, aí seria absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece aqui que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica. As pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate é importante. E entendo que se encontrássemos essas condutas, poderia haver os dois mesmo crimes. Conforme a situação, poderia até haver os dois crimes. Eu acho que o importante de definirmos é exatamente isso, do ponto de vista geral. Os dois crimes podem coexistir em concurso material, dependendo da circunstância. Veja, nós estamos tratando pela primeira vez da aplicação de uma norma penal com conceitos bastante indeterminados. E uma lei extremamente nova.
Então, você pega o conceito. O que é Estado Democrático de Direito? É um conceito amplo, onde nós podemos, em alguma medida, encaixar várias questões. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Eu acho, desculpe-me, Jânio, eu acho que a gente tem que fazer um pouco também de uma contextualização. Eu estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados que nós tivemos a partir de movimentos sociais, protestos e coisas do tipo. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos marcos e contextos. Isso está contextualizado. Eu entendo a ponderação de vocês. Este é um dado. Nós tivemos, e a gente viveu isso na pele, 7 de setembro, em que imaginávamos que aquilo poderia descambar para a arruaça que se transformou o 8 de janeiro. Nós sabemos disso, o ministro Fux viveu essa realidade, a ministra Rosa. Em suma, então são questões que precisam ser olhadas nessa perspectiva. Afora o incentivo que havia a partir do próprio chefe do Poder Executivo para esse tipo de prática, ou mesmo para a omissão. De modo que, ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar. Química, né? A vida é química, a gente come. Por que o Gilmar Mendes usa 2 relógios foi good, hein? Esse velho é doido, velho. A cadeira que você tá sentado tava lá na rua. Os caras... Cara, mas na verdade, assim, esse debate aí que eles estavam fazendo sobre a absorção ou não do crime, serem crimes autônomos, minha maior crítica a essa decisão. Porque eu acredito na mesma tese que o Barroso defendeu, da absorção da pena, né, que seria a mais grave aqui no caso, a tentativa de golpe, pela outra. Porque eles praticaram a mesma ação e eles foram punidos em 2 crimes diferentes, né? Um é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É o 359-L. E o 359-M é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, né? Que seria o mais grave, porque a pena dele está de 4 a 12 anos, enquanto o outro está de 4 a 8 anos. Eu acredito, assim, que eles estarem sendo julgados pelos 2, assim, eu acho que aí eles deram uma exagerada na parada. Poderiam ter feito um crime mais grave, ter absorvido o crime, porque você... tentar mudar a ordem democrática, tentar destituir o presidente, poderia absorver, né? Isso aí. E eu sou dessa tese, então eu acredito nisso aí, né? Que poderia ter havido uma absorção do crime mais grave e eles terem sido punidos, porque, de fato, a pena que foi imputada, eu achei um pouquinho... demais. 17 anos eu tô achando um pouco a mais também, mano. Jovem Trentini, fala aí.
entendi a colocação do Denis. Que os dois crimes poderiam coexistir, mas que a pena de um absorveria do outro, né? Que um absorveria o outro na questão da pena. Sim, ficou demais. Ficou demais. O Barroso foi bem nessa também. Ficou um pouquinho demais, sim. Mano, 17 anos de cadeia mano, pra quebra-quebra é meio, não sei, achei meio a mais, meu, mano. Achei um pouquinho Eu mais. só vi em júri. Só vi em júri a aplicação dessa pena, assim, acima de assim, uns 15 anos e tal. Eu só vi em processo que deu júri, sabe? Homicídio, caralho. Então, isso que eu tô falando, Em outra circunstância, nunca vi. pena Sem sinistra, você ter mano, matado 17. uma pessoa, Não, nunca vi você imagina, pegar uma pena acima de 15. imagina a situação do patriota, né? Cara, é muito triste a situação desse patriota, gente. Às vezes eu dou um desconto assim, só é porque eu tenho muita peninha. É que assim, ó, imagina o patriota passou a vida inteira ouvindo que o governo era corrupto. Da imprensa, que hoje está julgando ele de terrorista, tá? Aí ele passou a vida inteira com isso na cabeça, que todo mundo era corrupto e tal. Aí vem Lava Jato e faz uma lavagem cerebral na cabeça do brasileiro, aquele negócio. Aí tá tudo degringolando, gente. Dilma cai, Lula preso, Temer, reforma. Cara, já não tem mais o que fazer, já tá trabalhando em 3 bicos diferentes para 5 aplicativos. É uma desgraça a vida do cara. Aí o cara vira bolsonarista. Aí ele vai, aproveita uma boquinha, vai pra Brasília, chega lá, quebra tudo e pega uma pena muito maior que os políticos corruptos. 17 anos na lomba, velho. 17 anos é puxado, velho. Tá. A lei foi sancionada por ele, o próprio. Porque esses 2 artigos que a gente está debatendo aqui, eles são novíssimos. São de 2021, tá ligado? Sim. Sancionado pelo próprio Bolsonaro. E tinha sido Colocou feito lá. naquele debate que eles queriam criminalizar, acho que o MST, não era? Uma parada assim. Ah, e tem Eles estavam uma, tentando, era? e tem uma pergunta interessante aí. E os condenados podem recorrer porque tá no STF, né? Vai recorrer pra quê? Tá, tem que ver Olha. qual é o recurso que cabe, mas algum recurso tem. Por que eles não estão na primeira instância? Não, é porque eu acho que puxa a competência porque tem ataque ao STF, né? Ah, o Também STF. acho que puxa competência. Puta, aí fudeu, hein? Pois é, mas aí eles vão fazer um recurso que, tipo, Mas isso, o mas mesmo isso, que julgou vai julgar de novo, então. mas isso os advogados especialistas, assim, em direito constitucional e tal, criticaram. Não é uma unanimidade que seja o STF que julgue. Pode crer. Pode crer. Mas é pela compreensão do próprio fenômeno, entendeu? Tudo é novo, aí. Esse é o ponto, é a compreensão do fenômeno. Eu não consigo. Eu entendo a compreensão de que o fenômeno pode representar, simbolizar um golpe, entendeu? De Estado. Tipo, ele simboliza, ele explicita o golpe de Estado. Mas eu acho que aquelas pessoas que estavam lá, muitas daquelas pessoas, não todas, obviamente, que estavam lá, não tinham nem noção do que estavam fazendo. É muito difícil isso. Mas enfim, é que aquele negócio, né? Cada caso é um caso. Pode ser que essas pessoas que eu esteja falando sejam justamente as que o Ministério Público está fazendo acordo e tal, entendeu? Sim. Pois é, acho que tem essa questão da individualização na conduta aí, né? Ver quem que tava mais, acho que eles pegaram alguns casos mais exemplares, né? Vão colocar isso aí, mas, por exemplo, isso aí vai gerar um precedente para na aplicação das outras penas de quem for considerado culpado, ter absorção ou não. E aí isso pode gerar um impacto muito grande para outras pessoas que talvez não tenham tido tanto envolvimento, igual esses aí que foram os principais aí para ir pro holofote, né? Acredito que se eles adotassem pelo menos a teoria da absorção, esse crime aí, porque os 2 crimes, ele já tem uma pena base acima de 4 anos, ou seja, a pessoa já vai
semi-aberto, né? Só de ser condenado. Você já pega os dois, se vai ser um, vai ser os dois. Então, necessariamente, só as duas penas mínimas já dá 8 anos. Então, se a pessoa for considerada culpada, ela já sai de uma base de uma pena mínima de 8 anos. E 8 anos é regime fechado. Né? Acima de 4, na verdade, né? Não lembro agora exatamente. Acima de 8, né? Então, e aí... É, acima de 8, eu acho. E aí, tipo assim, isso aí eu acredito que foi pra mim, bis in idem. Não bis in idem, mas... Que diabo é bis in Eles idem, meu filho? poderiam... É Oi? você fazer uma coisa e pagar 2 vezes por ela. Ah, tá. É. Com uma coisa você paga 2 vezes, entendeu? Mesma pena. Eu acho que talvez não seria bis in idem, porque de fato os tipos eles são diferentes ali, mas se Sim. tivesse rolado uma absorção da pena, aplicava as duas, uma absorve a outra, né? E vida que segue. Assim, só É. isso, né? Então nessa tese, aí eu acho que podia ter sido adequado. Seria A mais do arroz foi adequado. boa mesmo. A minha dificuldade maior com esse caso é o fenômeno. E pra mim, não tá claro se está realmente tão claro assim para os ministros do STF que fenômeno é esse. Entendeu? Eu não. Sabe assim, eu escutei o Mendonça falando, eu escutei o Alexandre de Moraes falando, eu leio coisas de várias vertentes, assim. E eu tô com uma dificuldade muito grande de consolidar um diagnóstico a respeito do que aconteceu, sabe? Diagnosticar o fenômeno, assim, mesmo, sabe? Eu até invejo quem tem facilidade para fazer isso. Eu tenho bastante dificuldade mesmo. Mas acho que todo mundo tem, Sara. Isso aí de fato entra em vários dilemas filosóficos e não tá nos manuais de direito. A gente olha e fica assim, meu Deus, é crime impossível? Não, é crime tentado, mas o crime tentado é possível. E aí, tipo. E aqui um disclaimer, né? A gente não tá falando em redução de pena só porque é bolsonarista, tá? Pode ter alguém de esquerda por aí que tá meio passado com a gente e tal. Não, nós como advogados, a gente sempre vai lutar por uma pena menor para todo mundo, entendeu? Então, é Uma isso. pena justa, uma pena justa. Ó, eu quando eu tô no Menor. penal, A menor é sempre mais justa. eu quando eu tô no penal, eu sempre vou, se eu vejo que o cara é confesso mesmo, eu converso com ele e tento fazer pela confissão a menor pena possível e o cara vai pagar a parada, tá ligado? E é dessa maneira. Quando eu trabalho no penal, geralmente eu faço desse jeito, né? Eu não trabalho muito assim, mas o que aparece, eu vejo que é Mas isso. no A meu galera caso, eu sempre torço tem para não ser muito pesado. advogado, Sara, que promete, fala aquilo que o cara quer ouvir só pra receber o honorário depois. Né? Acontece. Promete muita coisa. Vamos lá, Tami.